As máquinas térmicas foram aprimoradas durante a primeira Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra no século XVIII. A questão já começa lembrando termodinâmica. O trabalho do engenheiro francês Carnot, mais uma aula de termodinâmica, que notou a relação entre a eficiência da máquina a vapor. Aqui a gente só está mais acostumado a falar em rendimento de máquina térmica, né? Mas está valendo. E a diferença de temperatura entre o vapor e o ambiente externo. Isso aqui é o que lá na aula de segunda lei da termodinâmica e lá em ciclo de Carnot a gente fala de temperatura da fonte fria e temperatura da fonte quente. Foi fundamental para esse aprimoramento a solução desenvolvida por Carnot para aumentar a eficiência da máquina a vapor. Entenda-se, aumentar o rendimento. Bom, de repente você pode ser levado a crer que a questão tem a ver com o ciclo de Carnot. Mas sabe que não? Observe que em todas as alternativas aparece a grandeza, volume, e a pergunta é sempre se deve reduzir ou aumentar o volume, ou até mesmo mantê-lo constante. Assim como também aparece em todas as alternativas a grandeza pressão. E também com o mesmo raciocínio para saber se deve manter a pressão, reduzir a pressão ou até mesmo aumentar a pressão. Ora, então a solução que o Carnot desenvolveu tem a ver com a pressão e ou com o volume. O que é em termodinâmica que tem relação com pressão e volume? A grandeza, trabalho. Acontece que a exata função de uma máquina térmica, como a máquina a vapor, é na retirada de calor da fonte quente e na passagem desse calor para a fonte fria, a retirada de uma certa quantidade de energia que vai realizar trabalho útil. Matematicamente falando, esse trabalho equivale ao produto da pressão pela variação de volume. Sabendo que rendimento, que a questão chama de eficiência, equivale ao quanto trabalho útil a máquina consegue realizar a partir da quantidade de calor que ela retira da fonte quente, a maneira que se tem de aumentar a eficiência, o rendimento da máquina, é aumentando o trabalho que ela realiza. Olhando para a definição de trabalho, aumentar o trabalho equivale a aumentar o produto, pressão, variação de volume. E como é que se pode aumentar esse produto? Nós temos combinações diferentes. Pode-se aumentar apenas a pressão, mantendo a variação de volume constante, ou aumentar a variação de volume se mantivermos a pressão constante. Ou melhor ainda, aumentando a pressão e a variação de volume. Assim se consegue o efeito de aumentar o produto P∆V, aumentar o trabalho, aumentar o rendimento da máquina, aumentar a sua eficiência. A partir desse raciocínio, fica claro então que das 5 alternativas apresentadas, apenas uma delas vai mostrar uma ação que leve ao aumento do produto, pressão, variação de volume. Vamos conferir de uma a uma. Na alternativa A, fala em mantendo a pressão constante, reduzir o volume. Isso não causa o efeito desejado, porque diminui o produto P∆V. A alternativa B de bola fala em aumentar o volume, o que seria legal, mas fala também em reduzir a pressão na mesma proporção. Ora, aumentar uma grandeza e diminuir a outra não muda nada. A alternativa C fala em reduzir o volume e também reduzir a pressão. Se todas as grandezas forem diminuídas, o produto delas diminui e eu não consigo o efeito desejado. A alternativa D de dado fala em manter o volume e reduzir a pressão. Isso é exatamente o contrário do que a gente precisa.
Diminuiria o produto, pressão, variação de volume. Consequentemente, ficamos com a alternativa E, que fala em manter o volume, mas aumentar a pressão. Isso certamente aumentaria o produto, pressão, variação de volume, aumentando o trabalho, aumentando o rendimento, que é o que a questão pede. Então, resposta correta, alternativa E.